Boa noite a todos, a paz seja convosco. Amém, irmãos? Nessa noite, vamos falar da palavra do Senhor, vamos aprender, vamos orar, vamos dar início nessa reunião. Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse momento especial de podermos estar na tua casa, de podermos trazer a tua palavra para a tua igreja, para o teu povo. Abençoa, Pai, aquele que está nos assistindo na tua casa, no teu lar, seja onde for, Pai, no trânsito, no trabalho, aqueles que estejam em onde for, derrama a tua unção sobre todos nós, abençoa esse momento especial, fala ao nosso coração, fala com a tua igreja, ó Pai. Usa, Senhor, nesse momento a minha vida, para trazer a tua palavra e o teu ensinamento. Assim eu oro e peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado. Eu quero que você abra comigo nesta noite a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, não é Filipenses, Colossenses. Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Nós vamos aprender hoje no capítulo de número 3, carta de Paulo aos Colossenses. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Vamos novamente, vamos ler capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Amém. Pai, fala conosco, fala com a tua igreja, fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje trabalhar um pouco nesse livro de Colossenses, nesse capítulo número 3, o principal capítulo da mensagem, que fala sobre a união com Cristo. Mas que união é essa? A união com o Cristo glorificado, que realmente é aquilo que nós temos que aprender na nossa vida. Nesses tempos difíceis, nós temos que aprender muito, né? Eu creio que as situações pelas quais nós temos passado, as atitudes que nós temos visto em muitas áreas e, em geral, de tudo que tem acontecido na vida das pessoas, nós temos hoje um leque muito grande de situações, né, envolvendo situações familiares, envolvendo situações do trabalho pessoal e assim por diante. As pessoas estão vivendo um turbilhão em cima do outro. Informações, são coisas que vêm cada dia mais nos assustando, nos deixando sem saber para onde ir, qual é a direção que nós vamos tomar. Então isso eu creio que tem assustado a muitas pessoas, é uma consequência atrás da outra, problemas, infelizmente, todos nós temos. E pensando sobre isso, eu pedi a palavra do Senhor nessa noite, para falar um pouco sobre isso, a união com Cristo glorificado. Eu acho que todos nós temos que passar por um processo de transformação, né? Essa mesma carta de Colossenses, no capítulo 1, no verso de número 16, fala sobre o propósito de Deus. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos,
sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então, a palavra de Deus fala, Paulo escreve nesse sentido, dizendo que todas as coisas foram criadas através de Deus e que nele tudo subsiste. Então, nós temos que entender o que é isso. Se você for lá no início da Bíblia, lá em... deu branco agora aqui, irmãos, que eu estava lendo em casa, mas vamos lá. Se você procurar lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, quando Deus chega nas leis, para dar as leis para o povo de Deus, eu achei bem interessante uma colocação de Deus, que ele diz assim, vocês vão fazer um altar para mim. Esse altar, ele vai ser feito de pedras, mas as pedras, ele dá a entender assim, vocês vão fazer com pedras brutas, não é para usar nenhum tipo de ferramenta, nada para que você possa moldar essas pedras. Então Deus fala assim, você vai trazer as pedras e vai amontoar as pedras no altar da maneira como elas são. Uma pedra em cima da outra para fazer aquele altar para Deus. E ali você vai sacrificar, vai fazer a sua oferta. E eu achei muito interessante essa passagem, porque eu comecei a pensar na vida de cada um de nós. Cada um de nós, quando nós chegamos a Deus, a gente vem de uma maneira. Muitas vezes a gente procura e quer que chegar da maneira correta ou tentar achar a maneira correta. Viver da maneira correta é óbvio, todos nós trabalhamos para isso, mas o importante mesmo é deixar Deus agir na nossa vida. É deixar Deus manifestar em nós a sua glória e Ele poder fazer de nós um vaso novo, transformar, lapidar a nossa vida. Né? Por isso que eu fiz essa analogia no meu coração, eu acho que Deus tem para cada um de nós. Nós chegamos diante de Deus como uma pedra bruta. Chegamos ali diante do altar de Deus, colocados como filhos de Deus, e nós, como a Bíblia mesmo diz que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus, a presença de Deus. E da maneira como nós estamos, não importa. Deus, se nós permitirmos, Ele vai transformar a nossa vida e vai transformar tudo que está ao nosso derredor. É isso que eu creio, é isso que eu tenho vivido, é isso que eu quero trazer para a igreja, porque é assim que tem que ser. Nós vemos hoje muitas pessoas se perdendo, pessoas errando em muitas áreas, por falta de conhecimento, por falta de conhecer a palavra, por falta de ter a comunhão com Deus, de buscar a presença, de conhecer a Bíblia, né? Eu falava hoje com um amigo sobre Eclesiastes. Se nós formos ler Eclesiastes a fundo, não sei se você já teve a oportunidade, mas é um livro muito pesado no sentido do quê? Faz com que a gente reflita na nossa vida, porque ele já começa falando, há tempo para todas as coisas. Há tempo para chorar, para morrer, para viver, para plantar, para colher, há tempo para tudo. Há tempo para você estar em cima, estar embaixo, é um leque de situações. E somos nós que determinamos o tempo? Não. Quem determina o tempo é Deus. Quem determina as situações é Deus. Nós queremos que a situação seja diferente, nós queremos que a situação seja do jeito que a gente quer, mas não é nós que vamos conseguir. Está na mão de Deus, assim eu creio, assim é a fé que eu tenho. Está na mão dele e ele sabe qual é o momento certo de cada coisa. Talvez você pergunte, mas por que nós estamos passando por isso agora? Tem que perguntar para Deus. Porque cada pessoa tem a sua particularidade. Tem gente que está passando por esse momento agora e está passando muito bem. Que está conseguindo acertar a situação com a família, está conseguindo viver bem com a sua esposa, está conseguindo viver bem com os seus filhos, está conseguindo trabalhar, está se desenvolvendo numa outra profissão. Olha, ela achava que aquilo que ela devia fazer, mas no meio dessa situação ela se descobriu de uma outra maneira. E ela está ali tendo um grande benefício, vivendo junto com a família e assim por diante. Pessoas, por exemplo, que estão vivendo muito mal. Porque viviam uma vida de fantasia. Agora tendo que conviver junto, a situação apertou.
Aí o que acontece? O coração endurecido, a pessoa ela acha que ela tem o direito sobre todas as coisas, então ela age de maneira que venha prejudicar a própria vida dela. Quantas pessoas têm agido da maneira que prejudique a própria vida? Se nós formos aqui enumerar algumas situações, nossa, tem inúmeras situações, né? Eu não estou aqui querendo defender A, B ou C, nada, mas principalmente a saúde. Quantas pessoas têm se colocado em cuidado da sua saúde? Tomado as suas precauções, buscado respeitar o seu próximo. Muitas pessoas não têm feito isso. Muitas pessoas têm agido como se nada tivesse acontecendo. Enquanto, infelizmente, nós sabemos que a doença está aí. Sabemos que tem pessoas sofrendo no hospital. Óbvio que existe, e nós não sabemos disso, não vamos entrar nesse mérito, existe uma complexidade muito grande ao ponto de nós duvidarmos de tudo isso. Lógico, porque a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira. A história vem de um jeito, vem de outro, uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra, é fake news, é isso e aquilo, então a gente fica numa situação, a desconfiança é grande. Mas quem já não ouviu falar naquela situação? Mas na dúvida, é melhor prevenir, não é isso? O que você prefere, remediar ou prevenir? É um ditado antigo. Quem que falava sobre isso? Os mais antigos. As pessoas que eram mais antigas, as pessoas que os nossos avós, os nossos antepassados, eles tinham muito isso. Eles pensavam assim, é melhor prevenir do que remediar. É melhor eu ter, de repente, um dinheirinho guardado do que não ter nada. É melhor eu tomar certas precauções na minha vida do que tal coisa. É melhor, então, o que acontece? Poderia vir a situação que viesse para eles. Eles estavam o quê? Preparados. Eles faziam aquilo. Eles faziam daquilo uma preparação. E hoje? Nós agimos do jeito que nós achamos que devemos agir. Então, infelizmente, eu não vou falar de muitas coisas, mas cada pessoa sabe aonde está errando. Você sabe onde você está errando no seu casamento. Você sabe onde você está errando na sua família. Você sabe que o seu orgulho. Você sabe aquilo que você colocou e você acha que tem que ser assim, que é você que tem a solução para tudo. Mas e onde está Deus nessa situação na sua vida? Onde está a palavra de Deus? Onde está a verdade? Porque Jesus diz assim, eu sou a verdade. E em algumas situações ele diz assim, aquilo que eu estou falando é a verdade. Mas para muitas pessoas, a verdade é aquilo que você acredita, não aquilo que você lê. É aquilo que você acha, que está totalmente fora de contexto. Não. Ou nós conhecemos a Deus e buscamos ter uma vida cuidadosa, olhando para frente, obviamente, como Paulo diz assim, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo, mas é importante que daqui para frente, diante de toda essa situação, a gente comece a tomar alguns cuidados e agir de maneira com que possamos dar bons exemplos lá na frente. Não estou falando aqui da pandemia, estou falando da vida em geral. Quais são os exemplos, muitas vezes, que nós temos dado como cristão, como pessoa, em todas as situações. Então, diante de tudo isso, eu não quero que você se culpe, eu também não posso me culpar. Mas é o que eu quero dizer, que nós chegamos até Deus da maneira como nós somos. Mas temos que permitir que Deus nos transforme, que Deus nos mude, que Deus nos molde. Porque aqui nós lemos aqui que todo o propósito de Deus é esse. Tudo nele. Então, se tudo subsiste em Deus, olha que mensagem para mim e para você. Eu posso estar passando por todas as situações que for agora, nesse momento. Mas se eu estou com Deus, tudo subsiste. As coisas vão dar certo. Não é isso que a Bíblia diz? Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Aqueles que estão em Jesus são novas criaturas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que estão conforme o teu propósito. Leia ali. Vá lá na carta de Paulo aos Romanos e você vai ler. Todas as coisas cooperam para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas para aqueles que foram chamados segundo o teu propósito. A Bíblia também nos orienta que esse é um cuidado que nós temos, que diz assim, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Importante. Nós temos que olhar. Não é porque eu estou em pé hoje que eu tenho que achar que eu sou melhor do que quem quer que seja, não. Eu tenho que ter prudência. Isso é importante. Quantos soldados, muitas vezes, são feridos em batalhas, mesmo sendo prudente. Mas aquele que é imprudente,
Ele não chega até o fim da batalha, ele não chega até o fim da guerra, ele não consegue conquistar. É assim a nossa vida. Então nós temos que aprender. E o que nós lemos aqui em Colossenses? Fala da união com Cristo. Mas com qual Cristo? Com qual Cristo? O Cristo glorificado. O que é o Cristo glorificado? O Cristo ressurreto. Aquele que venceu o inferno, que pegou as chaves da mão do diabo, que hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É esse Jesus Cristo. É esta união que nós temos que ter. Um pouco antes, se você ler no capítulo 2, no versos 20, ele vai falar sobre a obediência. A obediência das coisas vence o pecado. Ele diz assim, se você morreu com Cristo para os rudimentos deste mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseeis isso, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois quem todas essas coisas com o uso se destroem, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. E aí nós entramos no capítulo 3, que ele fala, sedes ressuscitados. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então, aonde que Cristo vive? Nas coisas do alto. Jesus vive na presença de Deus. Eu quero conversar com Jesus, eu quero viver com Jesus, eu tenho que buscar aquilo que é de Deus na minha vida. É isso que a Bíblia está dizendo. Assentado à direita de Deus Pai, pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes. Quer dizer, é o que Paulo está tentando dizer. É como se, por exemplo, eu estivesse falando para você o seguinte hoje aqui. Você realmente é cristão? Se você é cristão, você morreu para esse mundo. Você morreu para essa situação que está acontecendo hoje. Você não pensa mais como deveria pensar ou como você pensava outra vida. Você mudou as suas circunstâncias. Você se converteu. Você está em uma outra direção. Se você ler um pouquinho mais esse livro aqui, você vai falar, nossa, que coisa interessante. Porque ele diz assim, quando você é batizado, quando você entra nas águas, é porque você entrega a sua vida e muda. Há uma mudança. Há uma transformação. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso que Paulo diz assim, se você está em Cristo, você pensa nas coisas do alto. Você não pensa mais nas coisas do mundo. Mas por que eu não posso pensar nas coisas do mundo? Lógico que você pode. Você tem que viver aqui. Você tem que conquistar as coisas aqui. Mas quem é o seu Deus? Aonde está a sua fé? Aonde está a tua perseverança? Aonde está a tua busca? Aonde está o teu sentimento? Aonde está o teu coração? Porque a Bíblia diz, aonde está o coração, está o tesouro. Cuidado, irmãos, cuidado, porque nós estamos vivendo princípios de algumas coisas. É difícil a gente falar isso aqui, porque eu gostaria de falar assim de uma maneira muito diferente. Queria trazer uma mensagem totalmente diferente, mas nós estamos vivendo princípios de algumas coisas. Eu não sei se você recebeu essa notícia aí, estão falando de um outro vírus. Até agora a gente não sabe se é verdade. Falam que esse vírus agora ele tem uma mutação muito grande. Então são várias situações que vão amedrontando a nossa vida, que vão tirando a nossa paz, tirando a nossa comunhão, tirando a nossa alegria, tirando a nossa perseverança. Mas se eu penso em Cristo, eu sei que a minha vida, ela vale muito para Deus. Eu sei que Deus é comigo, e se Deus é por mim, quem será contra mim? No sentido, porque eu não quero nada contra ninguém, pelo contrário, eu sei que Deus me guarda, Deus me protege, Deus, ele vai estar a todo tempo cuidando da minha vida, mas a Bíblia diz assim, cuidado para você não tentar Deus. Olha que interessante, porque Deus não pode ser tentado, nem pelo bem, nem pelo mal. Não adianta eu achar porque eu estou fazendo tal coisa, Deus vai olhar para mim. Não, porque eu estou sacrificando, não. Eu tenho que fazer aquilo que é correto diante de Deus. Eu tenho que ter uma vida correta, eu tenho que cuidar da minha alimentação, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar disso, daquilo, porque é o templo do Espírito Santo. São decisões, são atitudes, são coisas que, se eu tomar hoje, eu consigo, ao longo dos anos,
melhorar a minha vida e as minhas condições há muito tempo, há muitas coisas. É que nós, muitas vezes, queremos fazer tudo de uma vez só. Não, vou fazer tudo. Não. Faça uma coisa de cada vez. Tome uma decisão de cada vez. Se você tem uma decisão para tomar a respeito da sua vida, toma hoje. Eu vou fazer tal coisa. Então pega isso, toma, escreve e decide e começa. Se você tomar uma decisão a cada ano, você vai conseguir, no final de 10 anos, você tomou 10 atitudes que mudaram a sua vida completamente. Pastor, eu não tenho 10 anos, não posso esperar. Então, você quer tomar 10 atitudes? Já tome e já comece a praticar. Então ele diz assim, é importante isso. Por isso que eu estou falando. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aí ele continua, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. O que significa despojai-vos? Sai fora disso. Na linguagem popular, cai fora. Deixa para lá. Ele diz assim, sai fora da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, do vosso falar. Olha que interessante. Quando ele fala de ira, você está paciente na sua vida ultimamente? Ou você é uma pessoa que tem se irado com facilidade? Indignação. Essa palavra indignação, eu acho que talvez seja uma das mais complicadas hoje. Porque indignados nós estamos com muitas situações. Demais, demais. Indignados a todo tempo. Porque se eu entrar agora, você está aí me assistindo, mas daqui a pouco você entrar no Facebook, na internet, nos aplicativos que tem de notícias, ligar um jornal, você vai se indignar com muitas coisas. Falar, mas por que isso agora? Por que aquilo? Essa violência, isso aqui. É indignação. Mas ele diz assim, sabe, você precisa se livrar disso. Isso faz mal, isso não é bom. Se livrar da maldade. O mal que muitas vezes nós estamos vivendo, não quer dizer que você é maldoso, mas você deixa que o mal, a maldade, muitas vezes seja muito perto de você. É isso que Paulo está dizendo, maledicência. Por isso que a Bíblia diz assim, o que está no teu coração é o que você acaba vivendo. Porque não tem como uma pessoa ela viver irada, uma pessoa ela viver... como que está dizendo a palavra de Deus, ela viver dessa maneira indignada, com maldade, no meio de uma maldade, no meio de maledicência, não tem como a pessoa viver e não, ela fala assim, não, eu sou cristão, eu posso estar no meio de tudo isso, que isso não me contamina. Uma mentira total. É uma mentira que Satanás coloca na vida da pessoa, porque Jesus não mente. Por isso que ele diz assim, sai fora disso. Isso não é bom, para a vida de um cristão não é bom. Portanto, irmãos, pode ser que muitas coisas na sua vida não estejam da maneira como você quer, não estejam da maneira como você gostaria que estivesse, porque muita maldade está acontecendo. Não é você que é maldoso, você está dando abertura para que essa maldade faça com que o seu coração se endureça, faça com que você se feche, faça com que você viva isso. A maledicência tem muito a ver com a maldade também, a maledicência tem a ver com a mentira, com o engano. Uma pessoa que ela é maliciosa, a maliciosa, ela tenta encobrir as situações. Cuidado. Linguagens obscenas. Olha, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despides do velho homem com os seus feitos, e vos revestirdes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos.
E ele continua, capítulo 3 de Colossenses, versos 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Paulo quase que citou Gálatas aqui novamente. Suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém ou outrem, a Bíblia diz. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede engrandecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha que coisa maravilhosa que a Bíblia está ensinando. E o que mais me deixa assim, não vou usar essa palavra, vou mudar a minha palavra. O que mais me espanta, vamos dizer assim, é que muitos de nós que estamos nos ouvindo agora isso aqui, estão falando assim, isso aqui não existe. Por que não existe? Porque você não quer. Não existe porque você não deseja. Não existe porque aquilo que a Bíblia está falando, o teu coração está muitas vezes envolvido, você tem se envolvido muito em coisas erradas, não que você está fazendo errado, entenda o que eu estou falando. O ambiente, a situação, aquilo que você está conduzindo na sua vida, aquilo que você está trazendo para perto de você, está fazendo com que você não consiga enxergar isso que Deus está falando. Porque se realmente eu estou buscando as coisas lá do alto, automaticamente o Espírito Santo ele vai falar o meu coração. Por isso que a Bíblia diz assim, o Espírito Santo intercede por nós. E de que maneira que ele intercede? De forma indescritível, porque diz assim, nós não sabemos orar, mas fique em paz, você não sabe orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós. E como que ele intercede? Com gemidos inexprimíveis. Ele vai para Deus e fala assim, Senhor, vamos conjecturar isso. O Espírito Santo, nós lá, com as nossas orações, não sabemos orar, a Bíblia diz isso. E aí o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, e fala para Deus, não, olha para Ele. Ele está buscando as coisas aqui do alto. Ele está se libertando da maldade. Ele tá se afastando de certas situações. Ele não tem sido maledicente. Ele não tem sido contencioso. Ele não tem usado linguagens obscenas. Ele tem se afastado dessa situação. É como se o Espírito Santo falasse isso para Deus. E automaticamente a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, nós estamos nos revestindo de uma nova vida. Quando ele diz assim, capítulo 3, versos 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Eu não consigo imaginar que uma pessoa revestida de Deus consegue usar palavras maledicentes. Uma pessoa revestida de Deus consegue usar coisas erradas. Uma pessoa revestida de Deus consegue viver no meio da maldade, no sentido que eu quero dizer, vendo maldade. Indignada com muitas situações. Se revista de Deus. Porque a Bíblia diz revestir de Deus como santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão. Este é o Filho de Deus. Como você acha que era Jesus? Se você aprender um pouco com o Evangelho e você tem buscado conhecer o Evangelho, você se maravilha no Evangelho. Porque Jesus, onde ele chegava, ele vinha com aquele amor total. Ele via aquelas situações e olhava para aquilo, e o amor dele era incondicional. A misericórdia que ele tinha. As pessoas chegavam para ele e falavam assim, mestre, por que esse homem está desse jeito? Por que ele nasceu com esse defeito? E sabe o que falavam naquela época? É porque os pais dele são pecadores. Ele nasceu porque é um pecador. Ele merece isso que ele está passando.
E Jesus falava assim: meu Deus do céu, não é isso, de forma alguma. Ninguém tem culpa do pecado do outro. Pelo contrário, Deus não é assim. Mas sabe por que ele nasceu dessa maneira? Porque eu quero manifestar a minha glória na vida dele. Aí Jesus chamava aquela pessoa, abraçava aquela pessoa que todo mundo chutava ela, que era jogada como um cão no meio da rua, aquele cão abandonado, tudo sujo. Jesus falava: vem aqui, eu quero falar com você. Você quer ser curado? Você quer ser abençoado? É isso que é misericórdia de Deus, isso que é você ser tenro, bondade, perdoar. Jesus falava assim: olha, os homens não acreditam em perdão, mas eu te perdoo. O seu pecado está perdoado. Só faça uma coisa, não faça mais isso. Porque se você fizer mais isso, quem não se lembra quando Jesus fala isso para o cego? O cego vai lá no tanque, é curado. Não, aquele homem que estava no tanque de Betesda, desculpa, eu confundi. Ele estava lá, Jesus aparece para ele, não fala que é Jesus, de forma alguma. Jesus cura aquele homem sai pulando de alegria. Daqui a pouco ele encontra com Jesus, ele vê Jesus e fala assim: nossa, foi você que me curou. Até então ele estava achando que era o anjo que tinha aparecido, tinha curado ele. Mas quando ele viu Jesus, ele vai até Jesus e fala assim: então faz o seguinte, não peques mais. Não peque para que coisa pior possa acontecer na sua vida. Quer dizer, Deus começa a lapidar a vida de cada um de nós. Quando a gente chega para Deus, há um propósito. É isso que Paulo escreve aqui que nós lemos. Qual que é o propósito de Deus? Diz assim: foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então por isso que a Bíblia diz assim: nós chegamos diante de Deus, como Deus disse: deixa vir a pedra. O altar que eu não quero um altar todo enfeitado, eu não quero um altar que todo mundo vai lá e deixa bonitinho, não. Eu quero esse altar de pedra, eu quero dessa forma mesmo. Pode chegar do jeito que é. Vai juntando todo mundo, não tem problema. Uma pedra maior, outra menor, outra mais torta. Eu vou trabalhar, eu vou fazer. Mas é permitir. Tem que permitir aqui no coração. Cada um. Você tem que abrir o teu coração. Se você não abrir o teu coração, Deus não vai fazer. Se você não abrir o teu coração, Deus não vai fazer. Se você não permitir. Isso é importante. Nós temos que ter essa presença de Deus. Então ele diz assim: ricamente, habite ricamente. Capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Como é gostoso você ouvir uma palavra de alguém que é sábio. Alguém que pode te ensinar alguma coisa, alguém que pode te dar uma instrução de sabedoria. Como é gostoso você saber que tem pessoas do teu lado, amigos, parentes, quem quer que seja. Mas quando você conversa com aquela pessoa, que palavra sábia que ela tem. Que sensatez, que gostoso. É bom demais. E a Bíblia fala sobre isso. Aconselhai-vos mutuamente em sabedoria. Ele fala assim, louvando a Deus. O que significa louvando a Deus? A minha sabedoria, a sua sabedoria, aquilo que nós falamos, tem que ser para louvar o Senhor, não para o mal. Eu não tenho que usar a minha sabedoria em meu favor somente, não. É para glorificar o nome do Senhor, para mostrar que eu estou tentando ajudar as pessoas para abençoar a vida dela, para que ela saia daquela situação, para que ela mude aquela situação e ela venha a ter bênção sobre a vida dela. Essa é a verdade que Deus quer nos ensinar. E ele diz assim, com salmos. Pastor, eu não sou sábio, então lê um salmo. Fala para o seu amigo, fala assim, olha, você conhece o Salmo 127? O que está falando no Salmo 127? Então, o Salmo diz assim, se Deus não guardar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Puxa, a verdade é. Então, você tenta fazer de tudo na sua casa, mas quem tem que guardar a tua casa é Deus. Sabe por quê? Quando Deus olha a casa, deixa eu explicar para você. Quando Deus olha a casa, você é como se fosse um flecheiro. O que significa? Você vai pegar os teus filhos e vai direcionar para eles onde você quiser.
E eles vão ser abençoados em tudo que eles fizerem. Verdade, é. Então o Salmo fala sobre isso. Você fala para ele assim, então tem um Salmo que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não posso temer mal nenhum. Você vai ser a palavra para a vida das pessoas. E aquilo vai estar no teu coração. Ele diz assim que você deve fazer com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Por que eu faço para Deus? Porque eu sou grato. Por que você louva a Deus? Porque você é grato. Por que você age com sabedoria? Porque você é grato. Por que você tem esse amor? Porque você é grato. E ele diz, e tudo o que fizerdes, tudo, seja o que for. Aqui não fala, em algumas coisas que você fizer. Então em tal lugar, pastor, lá no meu trabalho não. Na igreja sim, não é isso? Ainda bem que aqui na igreja, quem está nos ouvindo não pensa dessa maneira. Graças a Deus não pensa. Mas é assim que, infelizmente, muita gente vê. No meu trabalho, não. Na igreja eu sou o cara. Na igreja eu sento, eu oro, eu louvo, eu sou manso. Na igreja eu falo, eu louvo na igreja, mas ali na rua, no comércio, aonde quer que seja, não, lá não. Mas a Bíblia está dizendo em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, agir, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Dando por ele graças a Deus Pai. E no capítulo 3, versos 23, diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto, não há acepção de pessoas. Olha que forte isso. Quando ele coloca essa expressão nisto, significa na injustiça. Aquele que pratica injustiça, ele está sujeito a tudo isso que está dizendo aqui. Aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça. Deus vai me... Não, irmãos, isso aí é óbvio. Se você for injusto com uma pessoa, a pessoa vai ser injusta com você. Não tem como. Não tem, isso aí não tem. Se você está sendo injusto com alguém, com certeza a injustiça vai vir contra você. Isso é óbvio. Não é que Deus está falando, Deus vai me... Não, de forma alguma. Ele está só colocando aquilo que é uma verdade. Não há acepção de pessoas, mas contra as coisas do bem, né? Se você for lá, eu já citei muitas vezes nas minhas mensagens, e eu amo esse trecho, está lá em Filipenses capítulo 8. O que diz? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se você vê algum louvor, se você vê alguma coisa boa nisso, que seja isso que ocupe o vosso coração. E contra essas coisas não há lei. Puxa, será que existe algum mistério de Deus? Nisso não. É óbvio, se você é bom, se você é puro, se você faz com amor, não tem lei. Mas a cada dia nós somos o quê? Transformados pelo Espírito Santo. Mudados. Deus faz com que a gente abra o nosso coração e comece a enxergar as situações. Puxa, eu estou agindo errado dessa maneira aqui, eu não posso agir mais assim. Eu estou prejudicando, eu estou fazendo isso, eu estou sendo mal visto, eu não posso agir assim, eu tenho que fazer assim, assim, assim. A cada dia nós precisamos olhar para isso e buscar para que a nossa vida seja melhor, e não só melhor no sentido de ser melhor para nós, mas não, é o que a Bíblia está dizendo, glorificar a Cristo. Porque quando eu faço dessa maneira na minha vida, quando eu abro meu coração, eu estou sendo moldado, sendo transformado, e eu estou glorificando a Deus.
A palavra de Deus está sendo exaltada, as pessoas estão vendo Cristo em mim. Assim é, que Cristo habite em mim. Não é isso? Habite ricamente em vós o que? A palavra de Cristo. E o que é a palavra de Cristo? Conhecereis a verdade e o que? Todos nós sabemos. A verdade vos libertará. Mas qual é a verdade? A palavra de Cristo. Porque quando eu conheço, eu não tenho dúvida. Quando eu conheço, eu pratico. O que Jesus disse lá no Sermão do Monte? Vá lá em Mateus capítulo 5 e leia. Bem-aventurados sois quando... Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. Um baita de um sermão. Ele diz assim, você é sal, você é o sal dessa terra, você é a luz desse mundo. Ele fala de uma forma assim espetacular ali no Sermão do Monte. Se você ler o Sermão do Monte e praticar, pronto, a sua vida vai ser abençoada muito, muito, demais. É isso que Deus quer de nós. Eu acho que é um momento, irmãos, de nós olharmos para Jesus cada vez mais. Não que você não olhe, eu creio que você olha, mas olha para Jesus, porque Ele vai ser com certeza a luz que você está procurando, a bênção que você está procurando, a alegria que você está procurando, a paz de espírito que está faltando na sua vida. Você está sentindo falta de paz de espírito? Procure em Cristo. Procure na presença do Senhor. Procure naquilo que Deus tem colocado cada dia mais na palavra dEle. É isso que vai alimentar você. É isso que vai abençoar a tua casa, a tua família, tudo. É a presença do Espírito Santo. É a palavra do Senhor habitando dentro do teu coração. Não a maldade de forma alguma. Se afasta disso. Se afasta da maledicência, se afaste de muitas coisas que têm prejudicado muito a sua vida. E busque a paz. Porque a paz de Cristo excede todo entendimento. E não há nada que possa vencer aquilo que Deus tem para nós. Eu encerro essa mensagem nessa noite e gostaria de orar com você. Vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos aqueles que estão passando por momentos muito difíceis. Nós estamos vendo momentos, irmãos, de tristeza muito grande em muitas coisas. E que Deus possa confortar a família de cada um de nós. A todo tempo são notícias muito difíceis, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Porque é Ele que age em nós, não é aquele que está no mundo. Deus que age em nós. Amém? Vamos orar. Senhor, fala conosco. Amanhã, depois da manhã, todo o tempo. Que a Tua palavra esteja ricamente no nosso coração e nos transforme cada dia mais. E nos abençoe cada dia mais, e a Tua palavra nos conduza, e que através da Tua palavra, da Tua mensagem, a gente possa viver a nossa vida, andando, ó Deus, de maneira correta, justa, que faça, Pai, glorificar o Teu nome, edificando cada dia mais a Tua igreja, o Teu povo, que o Teu Espírito Santo, ele possa estar presente cada dia mais no nosso coração, nos fortalecendo, nos ensinando, nos guardando, fortalecendo todos os nossos caminhos, nossos sonhos. Ilumina, Senhor, a nossa jornada a cada dia, transformando, trazendo vida, trazendo alegria para todas as famílias. Abençoa agora, Pai, este lar, entra nessa casa que está nos assistindo, na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, Pai, comece a operar o Teu milagre nessa casa, o milagre de cura, de libertação, de transformação, de renovo. Quebra todo este mal, essa angústia, a tristeza, a morte que vive dentro dessa casa, esse assombro de Satanás, todo esse mal que se levantou, caia por terra neste momento, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade agora, Pai. Nós oramos ao Senhor e pedimos para abençoar a família dessa pessoa. Pai, visita os hospitais agora, as pessoas que estão enfermas. Seus filhos, muitas vezes, Pai, diz que estão lá, Pai, pedindo a Tua graça, Pai, erraram em muitas situações, mas tenha misericórdia deles, perdoe o pecado dos Teus filhos, ó Pai. Abençoa essa pessoa, cura a vida dela, Pai. Liberta ela, Pai, dessa dor, dessa tristeza, dessa angústia. Seja na mente, no corpo, na alma, onde quer que seja. Derrama do Teu amor, do Teu poder sobre essa vida, Pai. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, toda a casa nessa noite. Abençoa os profissionais, abençoa todos que estão trabalhando, abençoa aqueles que estão desempregados, para que a justiça seja feita, ó Deus. Abençoa, Pai, tudo que tem sido feito nesse país. Abençoa, Pai, os nossos governantes, dando a eles, Pai, sabedoria, orientação, para conduzir a nação da maneira correta, ó Deus. Tira essa mistura de situações que estamos vivendo, limpa, Pai, essa confusão, esse mal que se instaurou nesse país, no mundo.
Cura esse vírus maldito, ó Pai. Limpa agora, Senhor Deus, o coração, a vida, a mente das pessoas. Abençoa, Deus, dando direção, dando força, orientação, Pai. Abençoa os pastores, os líderes, todos aqueles que têm pregado a Tua palavra, o Teu evangelho. Pai, em nome de Jesus, guarda, protege a todos, Senhor Deus. Dá tranquilidade, sabedoria e comunhão na vida de cada pessoa. Essa é a nossa oração nessa noite. Abençoa os patrões, abençoa os empregados, abençoa, Deus, as crianças. Guarda, Senhor, a todos, em nome de Jesus, aonde quer que a sua mão possa chegar. Eu creio que chegue em todos os lugares. Abençoa os idosos. Muitos idosos, ó Deus, passando por problemas sérios. Pai, em nome de Jesus, abençoa esses homens e mulheres que são a luz, que são para nós, Pai, a referência. Abençoa os anciãos, ó Deus, que têm a palavra de sabedoria, que tem nos fortalecido muitas vezes. Pai, em nome de Jesus, Pai, opera o milagre, a cura, a libertação. Tira essas pessoas das drogas, da mentira, da inveja, de toda a calúnia. Em nome de Jesus nós oramos essa noite e te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Deus te abençoe. Eu queria só dar um recadinho. Neste domingo agora, o nosso culto será às 9 horas da manhã. Das 9 às 10. Nós não teremos o culto da noite, tá bom? O culto de domingo, ele vai ser às 9 horas da manhã. A igreja está fechada. Nós faremos o culto às 9 da manhã, ele vai ficar depois disponível no Facebook. De repente, eu não consigo assistir nesse horário. Você assiste depois, tá bom? Um recadinho, eu vou estar divulgando isso no Facebook. Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima noite, que essa semana continue sendo abençoada na tua casa e para a tua família. Muito obrigado, fiquem com Jesus, a paz de Cristo.